Bom, pessoal, nessa aula de estatística, nossa segunda aula de estatística 2, nós vamos estar vendo o cálculo de medidas de posição. Vocês lembram que na estatística 1 nós vimos 3 medidas de posição: média, moda e mediano. E aqui aparece o desvio médio, desvio em relação à média. Só que aqui o cálculo ele é feito com tabela, tá? Então nós vamos ver tabelas com intervalo de classe, que foi a primeira tabela que nós vimos na nossa primeira aula, e tabela sem intervalo de classe. Então nós vamos começar com a média aritmética. Em dados agrupados, não agrupados e com intervalo de classe. Então, a média aritmética, eu coloco assim, é igual ao quociente entre a soma dos valores do conjunto do número, né? De um número total dos valores. Aí eu coloco uma formulazinha. Essa fórmula, ela pode parecer difícil, mas ela não é, tá, pessoal? Então, vamos lá. Essa fórmula, ele fala que é o somatório de xi, a média aritmética xi, é o somatório de xi. Quem é xi? Os meus elementos, são os meus elementos que eu tenho, dividido pelo número total. Então, essa é a fórmula para o cálculo de média aritmética. Aí eu falo assim: dados não agrupados. Quando desejamos conhecer a média dos dados não agrupados em tabelas de frequência, determinamos a média aritmética simples. O que é a média aritmética simples? Aí ele fala assim: sabendo que a venda diária de arroz tipo A durante uma semana foi de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 quilos. Temos para a venda média, aí ele soma todo mundo. O 10, o 14, mais 13, mais 15, mais 16, mais 18, mais 12. E vai dividir pela quantidade que ele tem aí de algarismo, que é 7. E ele acha 14 quilos. Então, essa média aritmética foi o cálculo que vocês aprenderam na estatística 1. Agora, isso aqui é quando ela é um cálculo de uma média aritmética simples. Agora, com esse cálculo, que a gente viu que a média foi 14, nós vamos encontrar o desvio em relação à média, que é a diferença entre cada elemento de um conjunto de valores e a média aritmética. Vocês encontraram anterior aqui a média aritmética, e nós temos os valores de 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12. Então, nós vamos agora calcular o desvio usando cada valor desse, tá, que está mencionado no contexto, com a média aritmética, que foi 14 quilos que vocês encontraram. Então, para calcular o meu desvio médio, eu vou pegar sempre o meu primeiro valor da minha listagem que eu tenho, menos o valor da média, que é 14. Vocês estão vendo que está dentro de duas barrinhas. Por quê? Ele dá o módulo. Porque se eu calcular 10 menos 14, eu vou ter menos 4. Só que o módulo, ele não permite que o seu resultado seja negativo. Então, essas duas barrinhas é chamado de módulo dentro da matemática. Por quê? O desvio médio, ele não pode ser negativo. Então, eu faço uso do módulo. Aí eu pego o segundo número, 14 menos 14, 0. Achei o meu desvio, 0, do meu segundo número. Aí eu pego o meu terceiro número, que foi 13. 13 menos 14, 1. Pego o meu quarto número, que foi 15. 15 menos 14, 1. Pego o meu quinto número, 16 menos 14, 2. O meu sexto número, 18 menos 14, 4. E o meu sétimo número, que foi 12 menos 14, que dá 2. Quando eu faço esse cálculo, pessoal, eu encontro meus desvios. Quem é os meus desvios em relação à média? 4, 0, 1, 1, 2, 4 e 2. Esse é o cálculo do desvio médio em relação a uma média aritmética. Aí agora nós vamos ver a média aritmética com intervalo e sem intervalo de tempo. Não é de tempo, intervalo de classe,
Sei da onde que tirei intervalo de tempo aí. Tira esse intervalo de tempo, é intervalo de classe. Sem intervalo de classe, consideramos a distribuição relativa a 34 famílias de 4 filhos, tomando para variável o número de filhos do sexo masculino. Calcularemos a quantidade média de meninos por família. Aí eu tenho aqui, ó, a minha tabela. Vou tentar diminuir para que vocês possam ver a tabela como um todo, ó. Eu tenho uma tabela, eu tenho o número de meninos e a frequência. 0 meninos, eu tenho o 0, eu tenho 2, aparece o 0 duas vezes. 1 aparece 6 vezes. 2 aparece 10 vezes. O 3, 12 vezes. E o 4, 4 vezes. Tem o meu total. Eu vou utilizar essa tabela, é uma tabela sem intervalo de classe. Vocês podem observar, não tem um intervalo. Então, como eu vou calcular a média aqui sem intervalo de classe? Eu vou aqui e vou fazer o cálculo da média. Eu vou utilizar essa fórmula. Eu vou pegar o XI, que é o número de meninos, vezes o FI, que é o FA. Lembra? Frequência absoluta. E vou multiplicar 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. Veja o total do meu FA, que é onde está o FI. O total da minha multiplicação de XI, que é, aqui nesse caso, está se referindo, seria só o II, tá, gente? Mas está se referindo à primeira coluna, XI, e a segunda coluna, FI. Multipliquei e tenho o resultado total. Pego esse total dessa multiplicação, esse símbolo é de somatório, e vou dividir pelo somatório de FA, que é o meu FI nesse caso. Quando eu faço essa divisão, eu acho o total, a média aritmética dessa tabela sem intervalo de classe. Agora nós vamos ver com o intervalo de classe. Neste caso, convencionamos que todos os valores incluídos em um determinado intervalo de classe coincidem com seu ponto médio e determinados a média aritmética ponderada por meio da fórmula. Então, vamos lá. Aqui saiu um pouquinho onde XI é a minha média aritmética da classe, dessa tabela. Aí eu tenho aqui a minha tabela. Então, quando ela tem intervalo de classe, eu preciso calcular o meu XI, que é o meu ponto médio, lembra? Eu vou somar 39,5 com mais 44,5 e vou dividir por 2. Ao somar, eu vou encontrar 42 da minha primeira classe. Vou pegar, depois que eu faço o ponto médio de todas as classes, eu vou multiplicar 3 vezes 42, que vai dar 126. 8 vezes 47, que vai dar 376. 16 vezes 52, que vai dar 832. E assim consecutivamente. Ao final disso, eu pego o valor total de XI vezes FI e vou dividir pelo total de FI, que é o meu FA, tá? Aí eu faço a aplicação aqui da fórmula. Aplicando a fórmula, eu acho a média aritmética de uma tabela com intervalo de classe, pessoal. Aqui no final eu deixo um exercício para que vocês possam encontrar a média aritmética da distribuição de frequência sem intervalo de classe e a média aritmética com intervalo de classe. Claro, vou estar deixando um vídeo ensinando como fazer esse cálculo. Fazendo, aqui eu só estou apenas explicando, ok, turma? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.